Muita gente estava me cobrando aqui para que eu falasse sobre o discurso, a entrevista que o Lula deu na África, falando sobre a relação entre os crimes de guerra cometidos por Israel na Palestina e o Holocausto. O que eu vi, na verdade, nos últimos dias foi muita gente debatendo de maneira bastante, inflamada esse tópico. Isso levou a uma crise diplomática entre Brasil e Israel. Isso levou, inclusive agora, a um pedido de impeachment contra o Lula por causa dessa fala. Lula se tornou uma persona não grata lá em Israel, ao mesmo tempo em que levou o debate para outro patamar e várias nações agora estão exigindo um cessar-fogo lá nesse conflito. Embora eu não tivesse gravado vídeo sobre esse tópico ainda, eu estava trabalhando no curso aqui sobre publicação, sobre mercado editorial, então vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa deixar o seu e-mail e ficar na lista de espera para quando o curso estiver pronto você ser atualizado sobre isso, tá aqui na descrição. Mas vamos falar sobre essa polêmica agora envolvendo Lula e Israel e Palestina. O que pegou nessa fala, pelo que eu entendi aí, pelo que eu acompanhei, na verdade não foi o pedido ou o clamor do Lula para que cessasse os conflitos e que permitissem que houvesse ajuda humanitária lá na faixa de Gaza. Acho que a questão não é essa. Inclusive, eu suponho que muita gente que se opõe ao Lula compreende a dimensão da crise humanitária, dos crimes de guerra cometidos, inclusive, mais uma vez, voltou à baila aqui a questão do genocídio, se o que está acontecendo lá na Palestina é genocídio ou não, e me parece que nessa altura aqui, há poucas dúvidas de que pela definição da ONU, isso é um genocídio. Eu quero ler para vocês aqui, inclusive, a definição dada de genocídio, está presente no segundo artigo da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio pela ONU, Esse é um texto de 48. E aí diz o seguinte aqui, olha, o que seria genocídio, Qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, parcial ou totalmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como assassinatos de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, transferência forçada de menores de idade do grupo atingido por um outro. Então, assim, e há pouca dúvida nesse caso, agora, nesse momento, depois de tantos meses de conflito, que o que Israel está perpetrando ali na Palestina configura um genocídio, Então, assim, o modo como eles estão afligindo, danos tremendos e mortes à população civil palestina, isso configuraria, sim, genocídio. Só que, claro, que entendendo que você tem ali apoiando Israel e os Estados Unidos, isso gera uma certa resistência em muitas nações do mundo de nomear o que está acontecendo de fato, E mais uma vez aqui eu vou ter que repetir com vocês, que a minha posição sempre vai estar do lado dos civis. Então, sim, estava do lado dos civis ucranianos quando a Rússia invadiu a Ucrânia, está do lado dos palestinos nesse conflito, estava do lado dos sírios, cidadãos sírios, quando houve guerra civil na Síria. Então, assim, minha posição sempre vai ser em defesa das pessoas que são as vítimas, indefesas desse tipo de massacre, desse tipo de confrontos, de guerras, de violência, de brutalidade. Então, assim, a minha posição sempre vai ficar em defesa da população civil. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma situação que se alastrou por muitos meses, que é inaceitável e que é claro que a gente gostaria que nações do mundo tomassem providências para, tentar instigar Israel a cessar os crimes de guerra que está cometendo. Mas o que pegou na fala do Lula não foi apenas a denúncia de genocídio, não foi apenas a acusação grave feita contra Israel, mas o que inflamou os ânimos foi a comparação que ele fez com o Holocausto. Ele diz ali que em nenhum outro momento da história aconteceu algo parecido e que seria, equivalente, na verdade aconteceu sim no passado com o Holocausto. A primeira coisa é que você tem um erro fatual ali nessa fala, que de fato isso aconteceu muitas vezes, O século XX foi um século de barbárie, um século no qual muitos genocídios aconteceram, século XIX também. Ao longo da história da humanidade, há muitos momentos que a gente poderia comparar, ou poderia, dizer que foi algum tipo de genocídio, mas a gente sabe que aconteceram muitos genocídios, tanto antes do Holocausto quanto depois do Holocausto. Então, assim, o genocídio é uma prática bárbara, de nações, de grupos, de etnias, contra outros grupos nacionais, ou seja, é uma prática humana bizarra, medonha, mas que não é, algo tão fora assim do que já aconteceu em outras circunstâncias. Então, assim, são milhões e milhões de mortes ao longo da história por causa de genocídios.
Então isso é lamentável, isso é terrível. Então o caso da Palestina não é um caso inédito, como diz o Lula ali, é um caso que já aconteceu em outros momentos. Então é o primeiro ponto a ser observado. E depois o segundo ponto é a comparação feita com o Holocausto, que foi possivelmente o pior genocídio da história por suas características muito específicas, né? Não dá para comparar o Holocausto com praticamente nenhum outro genocídio, até porque os métodos aplicados pelo regime nazista foram muito específicos, né? Ali você tinha uma verdadeira indústria de extermínio. Então, assim, foram práticas industriais fordistas de extermínio em massa que não têm precedentes e, felizmente, nunca mais aconteceu nada parecido com as características do genocídio, do Holocausto judaico durante a Segunda Guerra Mundial. E que também não vitimou apenas judeus, né? É importante ressaltar isso. Havia outros grupos que foram também vitimados, foram ciganos, foram homossexuais, alguns integrantes do Partido Social Democrata, comunistas, pessoas com deficiência, tanto física quanto mental, ou seja, alguns grupos foram alvos específicos do genocídio nazista, e claro que ali o que aconteceu foi muito particular, né? Então, assim, os campos de extermínio, o modo como havia ali, sabe, execução nas câmaras de gás, e depois os corpos eram cremados para ocultar o crime de guerra, o negócio é muito particular, então, assim, é uma coisa muito específica e não há comparação nem com a Palestina, nem com outro local. O que a gente poderia comparar, e eu acho que aí há, sabe, algumas semelhanças, embora não seja também um cenário tão parecido assim, mas algumas semelhanças com o que aconteceu com a reação dos Estados Unidos ao 11 de setembro. Aí sim você tem ali, nos Estados Unidos, um atentado terrorista, um grupo terrorista, né, que foi a Al-Qaeda, perpetrou os ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York e contra o Pentágono em Washington, e isso levou os Estados Unidos a algumas reações. Uma delas foi a invasão do Afeganistão. Supostamente, o líder da organização terrorista Al-Qaeda, que era o Osama Bin Laden, estaria escondido no Afeganistão sob proteção do regime do Talibã, e aí a alegação dos Estados Unidos foi que a invasão ao país seria para encontrar lá o Osama Bin Laden. Eles invadem o país, eles ocupam o país, muita gente foi morta durante esse conflito, ficaram durante muitos anos ocupando o Afeganistão, até que por fim, depois de muitos bilhões de dólares, acho que mais de $1 trilhão gastos lá no Afeganistão para tentar, entre aspas, reconstruir o país, porque também não funcionou, mas depois de muitos anos, eles deixam o país porque o Talibã estava reocupando os territórios. Então, assim, o mesmo grupo que eles expulsaram na sequência do 11 de setembro foi o grupo que retomou o poder depois de tanto tempo. Então, ali, talvez o Afeganistão fosse mais parecido, porque ali você tem a invasão de um país em outra nação com o pretexto de combater o terrorismo, que seria o equivalente, nesse caso, da Palestina, né, ao ataque do Hamas feito contra Israel, isso ano passado, e aí, em retaliação, como resposta a isso, Israel ataca a Palestina, invade certos territórios, e isso leva a uma crise tremenda, né? Então, assim, nesse caso, a semelhança seria mais nesse sentido. E depois, só lembrando também que o 11 de setembro também foi justificativa dos Estados Unidos para invadir depois o Iraque. Eles alegavam que o Saddam Hussein, que era o presidente, entre aspas, né, que era o chefe de Estado do Iraque durante aquele período, que o Saddam Hussein estava tentando construir armas de destruição em massa e que ele financiava grupos terroristas. Essa foi a alegação dos Estados Unidos. Eles invadem o Iraque, depõem e matam Saddam Hussein. E, se não me engano, quase 1 milhão de pessoas foi morta durante a invasão do Iraque. E o que eles descobrem, embora já soubessem, na verdade, é que não havia nenhum projeto de construção de armas de destruição em massa. Então, assim, eles invadiram o país com um pretexto falso, mentiroso, e também muita gente morreu. E isso foi levar, inclusive, a uma desestabilização na região ali, no Oriente Médio, de modo que surge as sombras, né, da destruição. Na sequência do vácuo de poder, surge, a partir da Al-Qaeda do Iraque, né, ou seja, uma célula do grupo terrorista do Bin Laden no Iraque. Isso leva ao surgimento do Estado Islâmico. Então, é um grupo fundado com a intenção de fundar um Estado Islâmico, né, resgatar a glória do passado do Islã, e eles vão ocupando territórios no Iraque e vão expandindo isso posteriormente para a Síria, e já também explorando o conflito da guerra civil na Síria, conseguem conquistar territórios ali. Isso também gera uma tremenda crise humanitária na região, de modo que você tem um grupo brutal, bárbaro, que é o Estado Islâmico, cometendo inúmeras atrocidades contra os civis. E isso levou também, só lembrando aqui, como também consequência disso, a milhões e milhões de refugiados sírios, porque daí muita gente fugiu desses territórios que foram ocupados pelo Estado Islâmico, muita gente fugindo da guerra civil na Síria, né, dos estados que estavam ali em embate entre os revoltosos e as forças oficiais do Assad. Então, sim, você tem ali todo um cenário ali que era um barril de pólvora. Então, talvez a semelhança estivesse nessa reação de um Estado
ou seja, uma nação contra outra contra um território. Então, nesse caso aqui, a reação de Israel, por mais que você pense ali que seja legitimada, que eles tivessem o direito de reagir aos ataques feitos contra ele, é claro que a reação foi totalmente desproporcional. Então, assim, você tem um país ali, uma nação extremamente militarizada, que está agora cometendo inúmeros crimes de guerra contra a população civil palestina. Então, a denúncia do Lula, ela é importante. É importante que um chefe de Estado como ele se manifeste, e isso talvez instigue outros chefes de Estado a se manifestarem, mas a comparação foi muito ruim. E aí o que aconteceu foi, como eu falei, que isso foi instrumentalizado pela extrema-direita agora para tentar denunciar o Lula, sei lá, para tentar o impeachment do Lula. Embora, por outro lado, muita gente já esteja falando aí em Nobel da Paz para o Lula, embora seja um pouco precipitado. Tem que esperar para ver como isso vai repercutir e vai gerar talvez uma possível mudança de percepção global em relação a isso. Porque esse tipo de conflito, assim como o conflito na Ucrânia que ainda está se desenrolando, não é apenas um embate entre duas nações, entre dois territórios ou entre dois grupos. Também é uma disputa pela opinião pública. Também é, sabe, atrair os olhares dos outros para simpatizarem com a sua causa e, desse modo, alterarem a dinâmica dos eventos. Então, assim, nesse caso, eu suponho já que Israel tenha perdido a disputa da opinião pública há muito tempo, porque as pessoas estão, de fato, indignadas e muita gente está denunciando isso pelo mundo, porque, de fato, olhando ali a definição de genocídio, há poucas dúvidas de que, nesse momento, o que Israel está perpetrando já se configuraria também há um bom tempo como genocídio. E só lembrando aqui, para concluir esse vídeo, e essa fala do Lula que pode ser criticada, né, que comparando com o Holocausto, isso é uma falácia lógica também conhecida, né? É uma falácia de falsa analogia e que, de certo modo, surgiu como piada ali uma subvariante que seria o argumentum ad Hitlerum. Ou seja, quando uma discussão vai avançando, ou quando você quer horrorizar as pessoas, né, chocar as pessoas com o que está acontecendo, geralmente há uma comparação com Hitler, com o nazismo, com a Segunda Guerra Mundial. Até porque ali você tem um momento particular da história da humanidade no qual a barbárie e o horror, sabe, atingiu o seu máximo expoente. É uma falácia lógica porque poucos eventos são comparáveis àquilo, né? Como eu falei aqui, não dá para comparar a proporção da escala industrial de extermínio da Alemanha nazista com outras coisas por aí, né? Então, assim, você tem muitos eventos brutais ao longo da história da humanidade, tem o genocídio indígena na América Latina, tem a escravização de povos africanos durante o colonialismo, há muitas barbáries perpetradas, mas a prática nazista foi muito particular mesmo e tem que ser compreendida com sua particularidade, com sua especificidade, de modo a não banalizar o que aconteceu ali. E isso é uma coisa que é feita por muitos grupos, né? Nesse caso aqui não foi apenas o Lula que banalizou o que foi o Holocausto, o que foi o genocídio judaico durante a Segunda Guerra Mundial, mas você vê também o grupo do Netanyahu fazendo isso, né? A justificativa que eles dão para poder invadir a Palestina, por exemplo, né? A reação aos atentados terroristas do ano passado, também parte de um discurso muito parecido. Ah, não, isso aqui é equivalente ao Holocausto. E aí muitos grupos utilizam isso, né? Utilizam o apelo ao Hitler, né? O argumento ad Hitlerum, para poder justificar suas ações. Sempre tem lá o inimigo que é o fascista, o inimigo que é o nazista, e desse modo eles justificam brutalidade. Foi o que fez, inclusive, muita gente apoiando a Rússia durante a guerra da Ucrânia, né? Dizendo que o Putin estava invadindo aquela região porque havia muitos nazistas lá, como se isso fosse justificativa. Se houvesse, sei lá, 10 mil nazistas na região, não seria justificativa para você invadir um país inteiro e gerar ondas de refugiados de milhões de pessoas. Então, assim, esse argumento aqui ele é muito ruim, ele é falso, na verdade, né? Ele é falso porque não há comparação entre fenômenos atuais e o que aconteceu durante o regime nazista. Bem, eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre todo esse debate que está agora ocorrendo. As pessoas estão inflamadas sobre esse tópico, né? Eu vi poucas posições que fossem reflexivas e críticas sobre isso, ou a pessoa está colada no Lula e tudo que ele disse ali está sendo endossado, inclusive com o slogan Lula tem razão. E, por outro lado, você tem ali pessoas que estão totalmente contra o Lula, que estão repudiando completamente a fala dele, de modo a não pensar também nos crimes de guerra cometidos por Israel, o genocídio lá na Palestina, né? Então me diga aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante, e não se esqueça de se inscrever aqui para receber atualizações sobre o curso Publique, que será um curso para quem deseja entrar no mercado editorial, seja para quem escreve livros e quer aprender como publicar para uma editora comercial ou independentemente, como abrir seus caminhos nesse mercado, para quem deseja trabalhar nesse setor ou para quem quer também um dia abrir uma editora e poder explorar também esse mercado. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau!